Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido concurseiro e futuro servidor da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Cá estamos nós dando continuidade a esse curso de questões. Eu sei que eu até tinha me despedido de vocês, né? Tinha dito que essa parte da Lei 8666 e a parte da Lei de Improbidade ficaria com outro professor, mas aconteceu um problema, não é isso? E cá estou eu de novo aqui com vocês para poder seguir e continuar com essa parte de licitação e com essa parte de improbidade. Então vamos ter agora duas aulas. Eu pretendo gastar uma aula e meia, pelo menos, com licitação, e o que sobrar a gente vai para a improbidade, que improbidade é uma lei pequena, é uma lei tranquila, então não tem uma dificuldade maior, não. O ponto mais chave mesmo é o ponto de licitação. E seguindo a lógica dos concursos públicos atuais, o que mais deve cair mesmo na tua prova é exatamente essa parte de licitação. Se você preparar para analisar as provas da FCC, você vai visualizar que, assim, das 5 questões de administrativo, 3 estão sendo de licitação. Então, é um ponto que eu quero ir devagar com vocês para analisar os principais pontos que podem vir a aparecer na hora da tua prova. Vou usar exatamente o mesmo método que eu usei nas 4 aulas anteriores. A gente vai fazer uma revisão da parte teórica para só depois a gente começar a iniciar as questões. Então, eu vou fazer uma revisão agora. Com essa revisão, acho que eu vou conseguir resolver até a questão de número 7, se eu não me engano. Mas a gente faz a revisão teórica e depois a gente parte para as questões. Então, sem perder mais tempo, vamos embora para os slides aqui. Vê só, aqui a gente vai ver o tópico de licitação, mas bora pegar uma página em branco para a gente começar a fazer um esquema sobre esse ponto daqui. Vê só, você quando quer comprar algo, você compra onde quiser, pela marca que quiser, pelo preço que quiser. Já a administração pública, ela não tem essa liberdade toda. Por um simples fato, o dinheiro não é dela, o dinheiro é do povo. E o dinheiro sendo do povo, tem que ser gasto da melhor forma possível. Então, o que acontece é que antes da administração pública vir a celebrar o chamado contrato administrativo, de regra, deve existir um procedimento prévio chamado de procedimento de licitação. Então, deve existir, de regra, um procedimento prévio chamado de procedimento de licitação. Então, veja, essa licitação daqui, ela serve como um meio para que posteriormente venha a ser celebrado um contrato administrativo. É por isso que na tua prova pode aparecer chamando essa licitação de procedimento instrumental. Por que danado pode aparecer chamando de procedimento instrumental? Porque essa licitação daqui, ela serve de instrumento para que depois venha a ser celebrado um contrato administrativo. Então, a lógica é essa. Quando a administração pública deseja comprar, deseja vender, deseja alugar, deseja fazer um serviço, fazer uma obra, de regra, antes do contrato, ela realiza o procedimento prévio, chamado de procedimento de licitação. Com essa licitação daqui, ó, vai sair um instrumento convocatório, vai sair aqui, ó, o chamado instrumento convocatório. Professor, o que é o instrumento convocatório? É aquilo que está te convocando, te chamando para poder participar da licitação, que é popularmente conhecido como edital, só que já já a gente vai ver que o instrumento convocatório é gênero. Mas vamos falar em edital. Então, sai um edital para que os interessados possam vir a se inscrever para poder participar daquela licitação. Botei aqui como exemplo que veio a se inscrever o interessado A, o interessado B e o interessado C. Aí a gente vai pensar da seguinte forma: licitação, minha gente, não estou perguntando em estudar, estou perguntando na prática. Licitação é algo de ruim ou é algo de bom? É de bom, licitação é algo maravilhoso. Por quê? Porque a licitação ela serve para algumas coisas específicas, ou seja, essa licitação ela vai apresentar algumas finalidades. Quais são essas finalidades da licitação? São 3 finalidades que ela vem a buscar, que ela vem a procurar. A primeira finalidade é garantir a chamada isonomia. O que danada é essa isonomia? Eu garanto a igualdade de oportunidade entre os concorrentes. Porque cá entre nós,
se não existisse licitação, você sabe, né, que no Brasil ia acontecer alguns arrumadinhos, alguns, né, sempre, quase, pronto. Você já sabe o país que você vive, então não precisa explicar muito, não. Então, se não existisse licitação, toda, né, medicamento do hospital público ia sair do postinho do parente de alguém, né? A gasolina ia sair do posto do parente de alguém, a comida do mercadinho do parente de alguém, você sabe que ia ser só no arrumadinho. Então, com a licitação, eu garanto a isonomia, ou seja, eu garanto a possibilidade de aqui a administração pública dar chance a todo mundo apresentar a sua proposta. Depois que todo mundo apresenta a sua proposta, a administração pública ela vai para a sua segunda finalidade, que é a seleção da proposta mais vantajosa. Então, aqui eu vou ter a seleção da proposta mais vantajosa. Essa é a nossa segunda finalidade da licitação. A licitação, primeiro, ela garante a isonomia, que é a igualdade de oportunidade. E depois dessa licitação, ela vai selecionar a proposta dita proposta mais vantajosa. Já já a gente aprofunda isso daqui. Só que aí eu te pergunto, esse edital daqui que a gente está chamando, ele é igual para todo mundo, né? Poderiam participar empresas estrangeiras dessa licitação? Sim, o edital é exatamente igual, tanto para a empresa brasileira quanto para uma empresa estrangeira. Mas aí eu te pergunto, existindo um empate entre empresa brasileira e empresa estrangeira, quem é que fica com a celebração do contrato? A brasileira. Por quê? Para garantir a terceira finalidade da licitação, que é o desenvolvimento nacional, sustentável. Então, isso daqui é a terceira finalidade da licitação. Então, a primeira finalidade é garantir a isonomia, a segunda é garantir o desenvolvimento nacional sustentável e a terceira finalidade, a segunda finalidade é selecionar a proposta mais vantajosa e a terceira finalidade é garantir o desenvolvimento nacional sustentável. Então, a licitação ela serve para isso. A licitação é um procedimento instrumental que vai garantir a igualdade de oportunidade, vai possibilitar que a administração pública venha selecionar a proposta mais vantajosa e que venha ainda garantir que o nosso país cresça, que o nosso país se desenvolva, venha garantir o chamado desenvolvimento nacional sustentável. Só que aqui eu quero fazer um paralelo, que é o seguinte, ó. Além dessas finalidades da licitação, aqui em licitação a gente também vai ter que analisar os chamados princípios que constam lá da Lei 8 Capeta, né? Que é a Lei 8666 de 93, que é a Lei Geral de Licitação. Só para tu lembrar, lá na Constituição Federal, naquele artigo 37, tu lembra que tinha os seguintes princípios, ó. Existia legalidade, existia impessoalidade, existia moralidade e a publicidade. Isso daqui a gente não precisa explicar o que é legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, porque isso daqui a gente já estudou quando a gente estudou lá a primeira aula que a gente falou de princípios. Perceba que esses princípios, eles também constam lá do artigo 37 da Constituição Federal. Então, esses princípios daqui, eles são princípios considerados princípios expressos tanto na Constituição Federal quanto na Lei 8666. Então, perceba aqui que quando eu falar em legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, são princípios expressos que também pode aparecer na tua prova dizendo que eles estão positivados. Dizer que estão positivados nada mais é do que dizer que está escrito. Só que, veja, lá na Constituição tinha um princípio que não consta aí. Qual? Esse mesmo, muito bem, que é o princípio da eficiência. E por que que o princípio da eficiência
ele não consta dessa parte inicial daqui. Porque, veja, o princípio da eficiência é do ano de 1998 e essa lei de licitação é do ano de 93. Então, em 93, esse princípio da eficiência ele nem sequer existia. Então, cuidado com a pegadinha. Se disser na tua prova, legalidade, impessoalidade e moralidade são princípios expressos tanto na Constituição Federal quanto na Lei Geral de Licitação. Certo? Certíssimo. Agora, se disser legalidade, impessoalidade e eficiência são princípios expressos tanto na Constituição quanto na Lei Geral de Licitação, fica falso, porque a eficiência aqui na Lei Geral de Licitação vai ser um princípio implícito e não um princípio expresso. Vamos continuar com os princípios. Aqui no princípio, eu tenho um quinto princípio, que é o chamado princípio da igualdade. Mas cá entre nós, esse princípio da igualdade nada mais é do que esse daqui, ó, que é o princípio da isonomia. Isonomia é igualdade, é garantir a igualdade de oportunidade, o tratamento igualitário entre as pessoas. Então, sobre igualdade a gente já tinha falado. Tem um outro princípio também, que ele vem sendo chamado aqui de probidade. O que é probidade? É uma conduta ética, ou seja, nada mais é do que uma decorrência lógica do próprio princípio da moralidade. Então, perceba que até aqui não tem nada de muito diferente não, porque esses princípios a gente já vinha falando no decorrer do curso. Só que existem princípios que são bem específicos aqui da Lei Geral de Licitação. Tem, por exemplo, esse sétimo daqui, ó, que é chamado de vinculação ao instrumento, vinculação ao instrumento convocatório. Então, o instrumento convocatório é aquilo que te chama para participar da licitação. Então, tu lembra que aqui a gente falou que existia um instrumento convocatório que eu chamei de edital. Esse edital daqui, minha gente, é uma lei no sentido formal da palavra, não, porque não passa pelo processo legislativo. Mas quando eu falo em vinculação ao instrumento convocatório, eu estou querendo dizer mais ou menos o seguinte, ó, vamos pensar na seguinte situação. Imagina que isso daqui, vamos, né, fingir que isso daqui é um edital de licitação, instrumento convocatório, ele saiu. Esse edital daqui, o que vai ter que acontecer? O administrador tem que respeitá-lo do início ao fim da licitação. Então, se o administrador ele tem que seguir o edital do início ao fim, é porque ele não tem discricionariedade. O que ele possui é uma vinculação. Ele está vinculado ao instrumento convocatório, que é aquilo que te chama para poder participar de uma licitação. Então, falar aqui no princípio da vinculação ao instrumento convocatório é dizer que o administrador deve respeito àquele edital, àquela carta convite, como a gente vai ver um pouco mais para frente. É por isso que esse instrumento convocatório vem a ser chamado de lei interna. Veja, aqui um edital, ele não é uma lei, mas pode aparecer na tua prova dizendo que o edital é considerado uma lei interna da licitação, certo? Por que é considerado uma lei interna? Porque ele tem que ser respeitado do início até o fim naquela licitação. Facinho? Vamos voltar aqui para os princípios. Voltando, vinculação ao instrumento convocatório já foi. E o próximo princípio é esse daqui, ó, chamado de julgamento objetivo. O que danado é o julgamento objetivo? Para poder falar do julgamento objetivo, eu vou falar dessa danada daqui, ó, da seleção da proposta mais vantajosa. Então, vamos falar um pouquinho desse tópico daqui, da seleção da proposta mais vantajosa. Eu te pergunto, o mais vantajoso é sempre o mais barato? Não. Então, vamos fazer um esquema aqui que é o seguinte, ó. Para poder existir a seleção da proposta mais vantajosa, para poder existir a seleção da proposta mais vantajosa, é porque eu tenho que escolher um tipo, eu tenho que ter um tipo. Que tipo? Um tipo de escolha.
Então, veja, aqui eu tenho que fazer uma escolha e chamar essa minha escolha e escolher porque ela seria a proposta mais vantajosa. Aí tem um tópico que fala no teu edital, lá em procedimento, em tipos de licitação. Tipo de licitação nada mais é do que um tipo de escolha que eu estou fazendo. E escolha essa que vai ser feita para eu poder vir a conseguir a selecionar a proposta mais vantajosa. Quais são os tipos de escolha que eu posso ter? Eu posso escolher pelo menor preço, eu posso escolher pela melhor técnica, eu posso escolher por uma junção de técnica e preço e posso escolher pelo maior lance ou oferta. Então, aqui, ou eu escolho o mais barato, ou eu escolho o melhor, ou eu escolho o razoável. Veja esses 3 pontos iniciais aqui, ó. Ou o mais barato, ou o melhor, ou um razoável, um custo-benefício, que é técnica e preço. Nessas 3 situações iniciais, eu vou ter, quando a administração pública ela desejar comprar os seus bens, ou seja, quando ela desejar adquirir os seus bens. Quando ela desejar adquirir, ou ela vai adquirir o mais barato, que é o menor preço, ou o que tiver a melhor técnica, ou a junção de técnica e preço. Já perceba que quando a administração pública desejar vender, que na tua prova aparece o nome alienar, a administração pública vai escolher quem der o maior lance ou oferta, ou seja, quem pagar mais, leva. Então, veja que aqui o próprio edital, o próprio instrumento convocatório já vai ter que dizer qual é o tipo de escolha que vai ser feito. Aqui eu já vou botar algumas informações, que é o seguinte, consta na Lei 8666 que quando eu tiver aqui, ó, produtos de informática, necessariamente o tipo de escolha vai ser por técnica e preço. Só que aí vamos imaginar comigo o seguinte, imagina que 2 empresas, não é isso, empataram. A licitação era do tipo menor preço. As 2 empataram, as 2 botaram preço de R$ 10, que era o menor preço em comparação com os outros licitantes. E aí, existindo um empate, o que eu faço? Sendo uma empresa estrangeira e uma brasileira, fácil. Vou preferir a brasileira para garantir o desenvolvimento nacional sustentável. Agora, imagina que as 2 são brasileiras, que as 2 vêm a produzir aqui no país e que as 2 estão aqui investindo. Nessa situação, vou preferir qual das 2? Como é que eu desempato? Pensa, não anota isso que eu vou dizer agora, não. Numa linguagem simples, é assim, quando você está bem liso, aí vai no supermercado comprar um biscoito, aí você tem que comprar o mais barato, né? Aí você olha, biscoito tal tá R$ 1 e biscoito tal tá R$ 1. Se tá o mesmo preço, você escolhe o qual? O melhor. Não é essa a lógica? É, mas não é essa a lógica que existe na licitação. Sabe por quê? Por causa de um princípio que a gente simplesmente anotou, mas não explicou, que é o princípio do julgamento objetivo. O que é um princípio do julgamento objetivo? Eu costumo dizer que é um princípio do julgamento cara crachá. Porque, veja, não sei se tu lembra daquele negócio bem bobo de Zorra Total que tinha lá, o negócio do cara crachá. Digamos que eu estou aqui na porta de uma boate e estou com a lista, uma lista bem grande, não é isso, das pessoas que podem entrar. Aqui tem o nome e a foto da pessoa. Quando chega João e eu vejo que João está na lista e tem a foto de João aqui, não me existe liberdade de escolha. Eu tenho que deixar João entrar na minha boate. Agora, quando chegou Maria, que é minha amiga de infância, e ela não está na lista, eu sou obrigada a fazer o quê? Barrar. Porque eu simplesmente olho para a pessoa, olho para a lista, olho para a pessoa, olho para a lista. O meu julgamento é um julgamento objetivo, ou seja, não cabe liberdade de escolha. Eu simplesmente vou decidir, não é isso? Simplesmente fazendo análise pela própria lista, dizendo quem é que pode entrar e quem é que não pode. Então, veja, o edital de licitação, o instrumento convocatório, já vai dizer qual é o tipo de escolha. Digamos que o tipo adotado foi menor preço e 2 licitantes vieram empatar. Posso escolher o que tiver a melhor qualidade? Não, porque se eu for escolher quem tiver a melhor qualidade, o meu julgamento já não está sendo mais um julgamento objetivo,
está passando a ser um julgamento subjetivo. Então, veja que nessa situação daqui, ó, quando eu falo em julgamento objetivo, se é só preço, eu vou olhar somente o preço. Não vai existir a possibilidade de eu escolher determinado produto. Então, julgamento objetivo é isso. O administrador, ele vai julgar simplesmente analisando o critério que foi mandado pelo próprio edital. E aí, existindo empate, como é que a gente desempata? Vamos anotar aqui, ó. Existindo empate, a gente vai desempatar por meio de um sorteio. Veja que maravilha. No Brasil, que não tem nenhuma fraude, sortear o licitante, aí é que danou-se mesmo. Mas aqui, ó, você vai, né, escolher a pessoa por meio de um sorteio. E você escolhe por meio de um sorteio em respeito a um princípio. Que princípio? O princípio do julgamento objetivo. Então, veja o que a gente já resumiu até agora. Vou dar uma voltada nos slides. Vê só. A gente começou aqui a aula falando das finalidades da licitação. Depois das finalidades, a gente foi-se embora e analisou os princípios da Lei Geral de Licitação. Depois dos princípios, a gente foi aqui para o tipo de escolha, ou seja, tipo de licitação. Como eu vou escolher? E agora a gente vai para um outro tópico, porque vê só, a gente viu até agora o seguinte, vai sair um edital e depois eu vou fazer uma escolha. Só que veja, não é saindo do edital eu fazendo a escolha no mesmo dia. Da saída do edital até o momento de escolha vai existir um espaço de tempo. Então essa licitação vai ter que caminhar até chegar a esse final. E esse caminhar é o modo como ela caminha até o seu final. E esse modo vai ser chamado de modalidades de licitação. É isso que a gente começa a ver a partir de agora. Vamos desenhar mais. Então, aqui, a gente vai para um próximo tópico. Deixa eu só colocar aqui. Esse próximo tópico vai ser chamado de modalidades de licitação. Temos 5 modalidades aqui pela Lei 8666: concorrência, tomada de preço, convite, concurso e leilão. Só que vamos começar inicialmente aqui fazendo a característica de cada uma delas, a começar com uma modalidade chamada de modalidade da concorrência. Com essa concorrência daqui, você tem que analisar as palavras-chave da concorrência. Quais são as palavras-chave dessa concorrência daqui? Você vai dizer que a concorrência é uma modalidade de licitação para qualquer interessado. É para qualquer interessado. Eles vão passar por uma fase de habilitação preliminar para poder demonstrar a necessária qualificação. Então, aqui a gente tem os pontos-chave da concorrência. A gente tem que concorrência, ela é para qualquer interessado. Esses interessados vão ter que passar por uma fase de habilitação preliminar para poder virem a demonstrar a necessária qualificação. Aí, para poder a gente entender melhor, eu vou já fazer um esquema aqui em outro slide e vou ficar indo e voltando. Vê só, quando eu estou falando aqui na Lei 8666, essa lei ela vai possuir fases. Veja só, existe a fase chamada de fase do instrumento convocatório. Aí, depois dessa fase do instrumento convocatório, a gente vai botar uma outra fase aqui, ó, chamada de fase da habilitação. Depois dessa fase daqui, a gente vai botar a fase do julgamento barra classificação.
Então, vamos botando aqui, ó. Então, a gente tem a fase do instrumento convocatório, a gente vai ter a fase da habilitação, a gente vai ter a fase do julgamento da classificação. Vamos dar uma separada aqui, porque ainda vou continuar embaixo. Depois do julgamento e a classificação, só porque não dá lá em cima, eu vou colocar aqui, ó, uma fase chamada de fase da homologação. E depois dessa fase da homologação, vamos colocar aqui para encerrar uma fase chamada de fase da adjudicação. Adjudicação. Então, vamos deixar pronto aqui esse esquema para a gente já ir aprofundando. Então, eu vou ter a fase do instrumento convocatório, eu vou ter a fase da habilitação, eu vou ter a fase do julgamento da classificação e vou ter a fase aqui da homologação e da adjudicação. Aí vamos pensar o seguinte, vamos imaginar, né? Vamos imaginar que a gente está abrindo uma licitação. Para poder abrir essa licitação daqui, vai ser necessário a saída do chamado instrumento convocatório. Vamos botando ele aqui. Vai sair um instrumento convocatório. Esse instrumento convocatório daqui, a gente vai chamar de edital. Esse instrumento convocatório, a gente vai dizer edital, vai chamar de edital. Ele vai trazer as regras da licitação. Vai ter que dizer qual é o dia de entregar as propostas, vai ter que dizer qual é o tipo de escolha e vai ter que dizer qual é a modalidade. Digamos que ele disse que a modalidade era a modalidade da concorrência. Aí a gente já sabe que essa concorrência daqui, ela vai ser para qualquer interessado. Vai ser para qualquer interessado. Qual é o ponto-chave disso daqui, dela ser para qualquer interessado? Vamos imaginar o seguinte esquema. Pensa comigo. Digamos que saiu hoje um concurso para ser enfermeira de um hospital público. Eu, Ana Cláudia, sou formada em Direito. Eu tenho fobia só de pensar em hospital. Eu vejo uma injeção já desmaio, imagina o nível. Mas se sair hoje o edital para ser enfermeira de um hospital público, eu posso me inscrever para fazer a prova? Cuidado, pense de novo. Posso me inscrever para fazer a prova? Posso. Por quê? Porque aquele concurso é para qualquer interessado. Qualquer pessoa pode se inscrever para poder fazer a prova. Não tem problema nenhum. Agora, cuidado. Se eu, Ana Cláudia, imagina que eu dei o chute do mundo todinho e acertei tudo. Se eu chutei tudo e acertei, mesmo que eu fique em primeiro lugar, eu vou conseguir ficar com aquela vaga? Não. Porque apesar de ter participado, eu não possuo a necessária qualificação, ou seja, eu não sou formada em enfermagem para poder ficar com aquela vaga. Então, veja, o concurso público ele é para todo mundo. Todo mundo pode se inscrever, mas nem todo mundo que se inscreveu vai poder entrar. Por quê? Porque nem todo mundo vai possuir a chamada necessária qualificação, porque na hora que eles forem verificar, não é isso, pedirem os meus documentos comprovando que eu sou formada em enfermagem, eu não vou ter o documento para apresentar. Então eu vou ser, não é isso, sair daquele concurso público e não vou ficar com a vaga. A concorrência ela é a mesma coisa. Essa concorrência ela é para qualquer interessado, ou seja, qualquer interessado pode se inscrever para participar dessa licitação. Mas aí eu te pergunto, é todo mundo, mas todo mundo mesmo, que está participando de uma licitação, que consegue celebrar um contrato administrativo? Não. Por que não? Porque para celebrar um contrato administrativo, aquele licitante vencedor, ele tem que estar todo regular, ele tem que estar todo certinho, ou seja, tem que estar inscrito no cartório, tem que estar quite com os impostos, quite com obrigações trabalhistas, quite com obrigações tributárias, ele tem que estar quite com tudo para poder celebrar um contrato. Então, veja, tem gente que se inscreve, mas tem gente que não consegue chegar a uma contratação. Então, olha as palavras-chave da concorrência e vamos voltar a desenhar. Aqui a gente já viu, ó, no slide anterior, que a concorrência é para qualquer interessado, ou seja, qualquer um pode participar. Só que esses interessados vão passar por uma fase de habilitação preliminar. O que seria essa fase de habilitação preliminar? Os interessados, num dia marcado, vão ter que entregar à administração pública dois envelopes. O envelope de número 1 e o envelope de número 2. Esse envelope de número 1 daqui, ele vai estar contendo o quê? Os
documentos daquele licitante. Já o envelope de número 2 vai estar contendo a sua proposta. Aí percebe comigo a seguinte lógica. Imagina que a pessoa ela está toda certinha. Se ela está ok com os documentos, essa proposta dela vai ser analisada, mas não nessa fase de habilitação. A proposta dela vai ser levada a quê? A julgamento, porque essa fase de julgamento é exatamente a fase que vai ser analisada as propostas. Então, vai ser a fase em que eu analiso as propostas. Então, na fase de habilitação, eu entrego os 2 envelopes, só que vou analisar apenas o envelope de número 1 para ver se eu estou certinha. Se eu tiver toda certinha, eles vão julgar a minha proposta na fase chamada de fase do julgamento. Só que se eu não tiver certinha, se eu não tiver regular, eu continuo naquela licitação ou eu saio? Eu saio. Eu vou ser desclassificada? Cuidado, não vou ser desclassificada. Por quê? Porque quando eu falo em desclassificado, eu estou falando em classificação. E eu nem cheguei nessa fase. Eu estou numa fase chamada de habilitação. Então, aqui o licitante que não apresenta os documentos necessários, ele vai ser inabilitado. Então, falar na tua prova em licitante inabilitado é aquele que não possui os documentos necessários. Ele tinha algum problema na proposta? Nem sei. Sabe por que nem sei? Porque essa proposta vai ser devolvida a ele lacrada. Então, veja a lógica da concorrência. Todo mundo se inscreve, mas nem todo mundo que se inscreveu vai conseguir participar daquela licitação, porque nem todo mundo está habilitado para isso. Então, já pensa comigo inicialmente. Essa concorrência é uma modalidade prática? Nunca, é muito demorada. É por isso que existem também outras modalidades daqui que vão ser mais simples. Existe, por exemplo, uma outra modalidade chamada de tomada de preço. Sabe quais são as palavras-chave dessa tomada de preço? A gente vai saber no próximo bloco.